Fala pessoal, estamos de volta. E aí, como é que você está? Tudo bem? Sou o professor Cristiano e hoje eu vou te ensinar, eu acho que de toda a parte aí do desenvolvimento, a principal parte, que é como você vai desenvolver, como você vai explicar o argumento, certo? Como explicar o argumento. Então, não te esquece de dar o like, de compartilhar esse vídeo, de te inscrever e ativar o sino, porque eu estou postando muita coisa até o Enem, certo? Até perto, até um dia antes, para você ir revisando e você vai estudando aí para tirar uma boa nota na tua redação, certo? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, quais são os elementos aqui, quais são os elementos do desenvolvimento tópico frasal? Nós já fizemos o vídeo. Fundamentação, que aqui está até um erro de digitação, né? Mas é fundamentação, a fundamentação do argumento, que é o repertório, e agora a principal parte, explicação e justificativa do argumento. É a principal parte do argumento. É o momento que você vai explicar, exemplificar. Você tem uma ideia e você tem um argumento para sustentar a tua ideia, mas me explica esse argumento. Torna o teu argumento convincente. Você tem que explicar. E como é que eu vou explicar? Vou justificar, vou exemplificar, vou fazer com que o meu leitor aceite essa minha opinião. E por último, a conclusão do argumento que você já está vendo, que é aquela finalização ali do período. Então, como eu posso explicar meu argumento? Olha só, você vai fazer algumas perguntas para ele, certo? Isso aqui, essas perguntas eu criei justamente para que o meu aluno ele tivesse ideias do que ele poderia falar de um argumento. Muitos alunos meus chegavam e diziam: Cristiano, eu tenho um argumento, mas eu não sei desenvolver, eu não sei o que falar dele. Então eu criei algumas perguntas que você fará para o argumento para extrair conteúdo. É claro que você não vai colocar todas as respostas no texto. Essas perguntas são apenas para você ter uma noção do que você pode falar sobre aquele argumento relacionando ao tema da redação. Vamos lá então? Então, olha só, certo? Olha só. Argumento, imagine que o seu argumento seja o preconceito da sociedade. Vamos pensar um tema, homofobia. Homofobia no Brasil. E um dos teus argumentos seja preconceito da sociedade. A homofobia ocorre, é um problema e ocorre porque existe preconceito da sociedade. Então, teu argumento é preconceito. Mas o que falar? Você vai fazer algumas perguntas para o argumento. Por exemplo, o que é preconceito? Você vai anotando. Preconceito é isso, isso, isso. Como ele ocorre nesse caso específico? Como é que o preconceito ocorre na questão da homofobia? Vai anotando. Quem mais pratica essa ação? Quem são as pessoas que mais praticam preconceito? Quem mais pratica homofobia? Onde mais ocorre a homofobia? Esse preconceito, onde mais ele ocorre? O que ele pode causar em quem sofre essa discriminação? O que ele pode causar em quem sofre? Por que isso ocorre? Por que ocorre preconceito? Por que ocorre essa homofobia? O que poderia ser feito? O que poderia ser feito para combater isso? Como vou fundamentar esse argumento? Aqui você já vai pensar um pouco na citação. Qual a citação que eu vou usar para fundamentar? E quais as consequências desse preconceito em relação à homofobia? Percebeu aí? Você faz várias perguntas para o teu argumento e depois você vai escolher, vai fazer uma curadoria, você vai escolher o que você vai colocar no seu texto. Com essas perguntas vocês vão ter muitos conteúdos para falar, para desenvolver aquele argumento. E aí basta você selecionar o que colocar no seu texto e se você for colocar uma citação, como associar isso à citação que você optou para colocar no seu texto. Vou dar outro exemplo. Imagina que o teu argumento agora seja a homofobia também ocorre porque existe negligência governamental. O Estado ele é omisso nessa questão. Então vamos lá. O que é negligência? Como ela ocorre? Como vou fundamentar esse argumento? Como é que eu vou fundamentar esse argumento? Qual seria o órgão político responsável pela questão do tema? Qual seria o órgão que é responsável? O que o poder público deixa de fazer em relação à homofobia? O que ele poderia fazer em relação à homofobia? Como essa negligência fomenta o problema do tema da redação? Como é que essa negligência ela favorece a homofobia? E quais as consequências disso? Com essas perguntas, você pode fazer essas perguntas. Cristiano, se meu
meu argumento for a falta de engajamento social com a homofobia. Você faz as mesmas perguntas. O que é engajamento? Como ele ocorre? E assim vai. Com essas perguntas você vai ter muito, mas muito o que falar sobre os teus argumentos. E lembrando, olha os nossos outros vídeos aí para você ter uma noção da estrutura. Certo? Fico por aqui. Até a próxima. Não te esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo e de me seguir nas redes sociais. Forte abraço!